Eu sou Henrique da Cefis, hoje eu estou acompanhado da Elisângela e o João Arlindo. Esse episódio vai ser transmitido ao vivo e também vai estrear o nosso podcast no Spotify. E hoje eu estou aqui para a gente falar das perspectivas de 2020. A Elisângela, ela representa muito essa parte trabalhista, o João Arlindo é um profundo conhecedor da parte fiscal e contábil. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o João Arlindo. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, João Arlindo. Eu que agradeço estar aqui. Em relação à reforma tributária, João Arlindo, teve a PEC 45 de 2019, ela pretende simplificar, substituindo 5 tributos que incidem sobre o consumo pelo novo imposto de bens e serviços. Quais impactos para o profissional contábil, para a economia e para a população em geral, assim, dessa reforma tributária? Bom, Henrique, prazer é meu. Boa tarde aí para todos aí, né? E é um prazer estar aqui junto com vocês. E realmente, a reforma tributária da PEC 45, né, a proposta na PEC 45 de 2019, é a que está mais em evidência no momento, né? Ela já está lá na Câmara, né, para análise, né? Ela avançou bastante e ela mexe com pontos cruciais do nosso sistema tributário, né? Justamente por reunir alguns tributos que são, de longe, tributos polêmicos, né? Como o caso, por exemplo, do ICMS, que aí afetaria basicamente o pacto federativo, né? A questão do nosso país ter regiões com questões econômicas bem diferenciadas, né? Desenvolvimentos bem diferenciados. E um dos objetivos, um dos impactos mais fortes é que ela tiraria o poder, a competência de legislar dos estados, deixando com eles o poder ainda de fiscalizar e arrecadar, e transferia isso tudo para um poder único federal, né, onde faria a distribuição posteriormente dessa receita para os estados e o município. Mas para entendermos um pouco melhor, numa contextualização, a gente tem que entender qual é o modelo hoje, né? Ela fala, por exemplo, de alguns tributos, né, impostos e tributos. Nós temos ali, envolvendo nessa reforma, tributos como o IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, o COFINS, que são contribuições, né, no caso do IPI, o imposto. E em relação aos estados, nós temos o ICMS, em relação ao município, nós temos o ISS. Hoje, o ICMS ele é o imposto sobre o consumo, é o imposto de maior arrecadação nacional. Mas ele é total competência dos estados, né, conforme prevê o artigo 155 lá da Constituição Federal. E justamente por ele ser por delegação constitucional de competência dos estados, os estados, na sua administração, provocam o que a gente conhece como guerra fiscal, por concessão de benefícios fiscais, a arrepio, né, ou desconsiderando o CONFAS, né? A Lei 24/75, Lei Complementar, criou o CONFAS. E, basicamente, a Constituição disse que qualquer benefício fiscal, né, qualquer incentivo que fosse dado para os estados em relação ao ICMS, deveria obedecer ao que essa lei regia, que, na verdade, ela cria o CONFAS, que é a reunião de todas as secretarias de Estado, Finanças e Economia, e, consequentemente, os benefícios fiscais só poderiam ser concedidos se tivesse o aval desse CONFAS. O grande problema é que quando um Estado ele propõe um benefício fiscal em relação ao ICMS e o CONFAS não aceita, o CONFAS não concorda com este benefício, ele não é aprovado, os Estados simplesmente ignoram, né? Não se gera um convênio lá, né, que convalidaria aquele benefício, e ele, de sua livre e espontânea vontade, desconsiderando toda a legislação, mas buscando o interesse econômico seu, né, uma defesa da sua economia, e nisso a gente pode falar que é legítimo essa briga, né, por mais que ela seja inconstitucional, mas é legítimo o Estado buscar isso. O que ele faz? Ele faz uma lei estadual, produz aquele benefício fiscal. E aí, muitas vezes, numa operação interestadual, quando é dado aquele benefício fiscal no Estado, seja um crédito presumido ou outorgado, como alguns estados chamam, outros estados criam normas para glosar, não permitir, por exemplo, na sistemática de débito e crédito, que esse outro estado receba aquele crédito, né? E isso realmente cria um transtorno, e, consequentemente, cria uma complexidade para o ICMS muito grande, porque praticamente cada unidade federada do Brasil tem uma legislação, tem uma regra, né?
com a sua autonomia, com a sua delegação constitucional, e isso causa o quê? Causa uma complexidade muito grande no sistema tributário, né? Qual é a proposta da PEC 45/2019? Não é mexer na arrecadação. Ela vem, não vou nem aumentar nem diminuir a arrecadação. Vamos simplificar esse processo. E nessa simplificação, o ponto polêmico, realmente o mais polêmico é o ICMS, mais até do que o ISS dos municípios, né? O Imposto sobre Serviços. Mas você vai juntar com essas contribuições federais, o IPI, e juntar tudo, né? Juntar todos eles, e formar um único imposto, né? Chamado de IBS, um tipo de IVA, um IVA, né? É um imposto sobre valor agregado, ainda mantendo a sistemática de débito e crédito. Com isso, ele consegue simplificar. A tendência é isso se ocorrer progressivamente, né? Tanto para os contribuintes, como também haverá uma progressão bem lenta em relação aos repasses que serão feitos para os estados. Agora, onde é que mora outra polêmica aí dessa proposta, né? É muito bom, simplificar é importante. Por exemplo, há estudos que mostram aí que no Brasil gasta-se 2.600 horas só para cumprir obrigações acessórias. Um contabilista no Brasil, um empresário, né, junto com o seu contabilista, o pessoal da área fiscal, 2.600 horas. Se você pegar países de dimensões territoriais como o Brasil, parecidas como a Alemanha, por exemplo, a Alemanha gasta 300 horas por ano, né? 300 horas. Se você pega, por exemplo, a Alemanha 100 horas, 300 horas aos Estados Unidos, que também tem uma diversidade econômica muito grande. Se pegarmos questões geográficas, por exemplo, como aqui a América Latina, na América Latina, em média, é 500 horas. O Brasil é 2.600. Né? Então, veja, se gasta muito tempo, muitos recursos com obrigações acessórias. E um estudo que foi feito também, em relação ao Banco Mundial, verificou que as empresas no Brasil, um percentual de cerca de 20% de funcionários de algumas empresas estão envolvidos com a área fiscal, dada a burocracia que é o setor fiscal no Brasil. E muito se dá por causa dessas complexidades aí. Então, essa proposta ela tem esse ponto positivo, ela busca simplificar, ela não vai mexer na arrecadação, mas ela transforma tudo num imposto só, no último tempo, simplifica as guias, simplifica a forma de apuração, extingue com os benefícios fiscais, a proposta ela traz um desenvolvimento regional. Então, em vez de eu dar um benefício fiscal para desenvolver a região do Acre, de Rondônia, não, nós vamos destinar mais recursos para desenvolver as estradas, a infraestrutura, para eles poderem competir com uma certa igualdade. Não sei se isso vai funcionar bem, até porque a proposta, ela faz assim, ela cria uma comissão. E essa comissão, para decidir os repasses do dinheiro que será arrecadado, já que os entes não vão arrecadar individualmente, mas vão arrecadar englobadamente, e depois vai ser feito um repasse, né? Haverá uma comissão. O grande problema é que os estados não gostaram da ideia de que nessa repartição da receita que eles vão receber, a União faça parte, o governo federal faça parte, porque estaria a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a proposta do CONCEFAZ, né, o comitê lá dos secretários da Fazenda, beleza, nós aceitamos isso aí, pelo menos é o último posicionamento, mas vamos mudar esse negócio? Tira a União do cálculo do repasse. Na hora de fazer o cálculo para fazer o repasse, a União não participa. Aí, beleza, a gente topa. Okay, né? E como os estados têm muita força, né? Por causa dos senadores, dos seus deputados lá, então, principalmente por causa do Senado, então os estados têm um poder de barganha forte em relação a isso aí. Então, eu acho que essa proposta, do jeito que está, ela tem muitas vantagens, mas tudo indica que ela vai sofrer algumas mudanças em relação a essa questão de quem vai decidir o repasse. Né? Perfeito. Então, para quem está preocupado, nervoso, se vai ter alteração de tributo, em síntese, a priori, não teria alteração de tributação em si, seria um ganho de eficiência. O objetivo é diminuir essas 2.000 horas para uma máquina que é feita para servir ao governo ser otimizada mesmo, ganhar eficiência. Né? A priori, acho que seria isso. Isso, uma otimização do sistema tributário e da gestão fiscal, né, por parte do governo. E as empresas ganhariam em quê? Em menos burocracia, né? Uma simplificação de burocracia. Em tese, o objetivo da proposta é provocar isso. Até porque as empresas demandam um tempo muito grandioso, né, em acompanhar o que rege em cada estado, o que tem em cada local. Né? E isso está dentro das horas que foi comentado, do quanto muda, o que muda, e aí como que a gente consegue ficar atento a tudo isso. É um dos desafios do contador também, né? O ficar atento a tudo isso, acompanhar e ver a operação de origem e de saída, como que está,
né, em que estado, em que momento que eu estou trabalhando. Isso seria bem, bem bacana. Tocou num ponto interessante, essa questão de origem e destino, que essa proposta, ela foca a tributação no destino. Então, alguns estados que têm uma arrecadação mais pautada na origem, pode vir a perder no primeiro momento. Eles estão até criando um mecanismo de compensação. Entre eles, o estado de Goiás, né? Mais evidentemente o estado da Amazonas, São Paulo, que são estados mais produtores. Sim. Né? Então, como o foco dela é no destino, talvez vão ter que criar também alguns ajustes nessa proposta para poder... Já tem, na verdade, alguns ajustes que são feitos, né, de compensação para que esses estados não percam. Falando em reforma, outra reforma, acho que esse governo é marcado por reforma mesmo, né? Agora, um pouco mais focado para a Elisângela. A Elisângela, ela trabalha em vários grupos governamentais, representando a iniciativa privada, né? Sim. Ela está numa das maiores empresas da América Latina de ERP, né? E recentemente se falou muito da reforma da Previdência, né, Elisângela? E você pode adiantar para a gente o que as pessoas podem esperar dessa reforma para 2020? O que já aconteceu? O que ainda vai acontecer? O que vem pela frente, né? Quem está ansioso. Obrigada também pela oportunidade, né? Nós estamos num momento, na verdade, de mudanças, né? As mudanças são constantes, e aí nós temos já publicada a Emenda Constitucional 103, ali nós já temos as regras que iremos seguir, né? O que nós já temos de vigorar, e ela vem acompanhando o que temos no Brasil. Nós falamos bastante de reforma trabalhista, e aí tivemos um ano de 2019 com propostas, com alterações. Por fim, a Emenda Constitucional publicada em novembro trouxe, de fato, o que vem a ser a nova Previdência com as novas regras para os novos trabalhadores que estarão entrando no mercado de trabalho, mas também com as transições, porque nós que já estamos trabalhando aqui temos um período e teremos uma opção, né? Então, o que é importante? É importante que as pessoas fiquem atentas às suas opções desse período de transição. Elas já estão determinadas, a Emenda Constitucional já trouxe 6 opções, tanto para a iniciativa privada, como para a pública também, afetando o regime geral da Previdência, como também o regime próprio, né? Ambos entram. A proposta, nesse momento, novamente a palavra é igualitária, né? Para que tenhamos, de fato, uma Previdência aplicáveis ao regime geral, ao regime próprio, né? Dentro do próprio ainda existem 2 anos aí que teremos as publicações, ou até 2 anos para uma publicação relacionada a isso. Então, não existe um prazo ali ainda a ser seguido. Mas, de qualquer forma, a Emenda Constitucional 103 já trouxe a parte previdenciária, no que diz respeito à aposentadoria, e trouxe também o que nós teremos para quem está na iniciativa privada, uma nova forma de cálculo do INSS. Então, agora, em 2020, é de fato o ano das grandes novidades, é de fato o ano das mudanças, né? É preciso que todos fiquem atentos, porque nós teremos um cálculo do INSS novo. Então, para as empresas aplicarem esse novo cálculo, essa nova forma, nós temos uma transição, a emenda constitucional aprovada, mas o cálculo, de fato, entra em vigor a partir de março de 2020. Né? A sistemática nova apresenta com que eu faça um cálculo de INSS considerando a aplicação em cada faixa do INSS. Então, até hoje, nós olhávamos qual é o valor do salário e contribuição daquela pessoa e aplicávamos nas tabelas. Né? No caso do regime geral, considerando 8%, 9% ou 11%. No caso da iniciativa pública, nós tínhamos lá a aplicação de 11%. Entretanto, agora a gente vai trabalhar com uma sistemática de cálculo diferenciado, onde eu vou pegar até um salário mínimo, aplico uma alíquota de 7,5%, e aí ela vem progressiva, limitando aí ao teto da tabela do INSS, mas aplicando toda ela. Nós temos uma modificação grande, e aí estrutural em termos de cálculo, em termos de adaptação. Nós temos na parte previdenciária, quando a gente pega uma folha de pagamento, são poucos os trabalhadores que de fato conseguem conferir o seu olerite, aquele desconto que está ali de INSS e de R, né? E agora nós temos uma mudança nessa forma de cálculo e, consequentemente, teremos muitas mudanças que virão atreladas a tudo isso. Né? Nós já temos, as publicações já foram efetivadas, a reforma da Previdência aprovada nesse momento, ainda teremos, com certeza,
discussões, teremos itens ainda a serem avaliados, mas hoje ela já está aprovada, né? Com relação ao cálculo do INSS para a folha de pagamento, também já existe uma regra. O governo liberou um site onde nós temos uma calculadora tanto para a aposentadoria. Então, dentro da iniciativa, nós temos o Meu INSS, né, que é um portal gratuito, onde é possível verificar quanto tempo falta para que eu consiga me aposentar, quais são os benefícios, qual é a melhor opção que eu teria. Esse portal já está liberado, então, para quem... Tudo ok, tudo liberado, já está disponível para que o trabalhador e o contribuinte consiga fazer o acesso. E ali nós teremos também as regras novas de aposentadoria, né? Então, são ferramentas, e a tecnologia vem nesse sentido para auxiliar, sim, mas são ferramentas já disponíveis, né? Necessário, sim, que cada um entre, verifique. O Meu INSS, por exemplo, você acessa por um portal, acessa também por um aplicativo no seu celular. Então, na palma da sua mão, você consegue muitas coisas hoje em dia, né? Não são apenas as facilidades ou as mídias, mas nós temos também os serviços públicos que estão disponíveis e que podem e devem ser utilizados por todos. Então, para 2020, o tom o que as pessoas podem esperar é um tom de união também. A mesma ideologia que está sendo aplicada para a reforma tributária seria a mesma lógica para a reforma... Sim, a ideia é exatamente essa, né? Que seja uma parte mais igualitária, né? E aí nós temos algumas tentativas, mas caminha-se muito nesse sentido. E para o profissional de IDP, aquele cara que está operacionalizando a folha, ele precisa ficar atento em algum ponto, assim... Em tudo! Ele vai precisar ficar muito atento. Vai mudar, para ele vai mudar. Para ele já irá mudar na prática, né? O que é importante para esse profissional contador? Que ele já comece logo no início a entender essa nossa sistemática de cálculo, não só da aposentadoria, que diz respeito ao contribuinte individual como um todo, mas também a sistemática de cálculo nova. Essa é bastante importante. Que já está vigente. E já está vigente. Ela já tem um site também do governo que faz esse cálculo para nós, para que a gente consiga conferir. Como eu comentei, é algo bem novo, né? Então, está mudando como eu faço o cálculo do INSS para descontar lá na folha do meu funcionário. Então, isso é um processo de aprendizagem que vai ser necessário para a sociedade como um todo e que já está disponível. Então, o quanto antes se tem o ganho do conhecimento, melhor esse profissional se destacará de uma forma mais fácil. Tem algumas mudanças, João Arlindo, como o Simples Nacional, que é quase que uma correção, né? Todo ano o governo ele meio que tenta fazer essa correção e tal. Tem anos que existem mudanças mais abruptas. Para 2020, teve alguma novidade assim muito significativa em relação ao Simples Nacional? Bom, teve algumas mudanças sim, né? Como sempre, né? Sempre tem essas mudanças. Praticamente nos prazos de opções, né? Nós tivemos algumas alterações. E outras mudanças mais pontuais aqui em relação a alguns cálculos, né? Por sinal, aqueles que estão nos assistindo, se preparem porque hoje ainda nós vamos soltar aqui uma atualização do Simples Nacional 2020, né? Então você que é da Cefis... Já tem informação privilegiada. Preste atenção porque você vai receber agora lá um vídeo, um retrospecto do Simples Nacional e com todas as atualizações agora para 2020. As atenções se voltaram muito recentemente para a substituição tributária do ICMS, especialmente depois da 142 de 2018, né? Então, com a 142, alterou na verdade, de 2019, né, a substituição tributária, ela ficou um pouco diferente, né? Inclusive, alguns estados começaram a ter polêmica no diferencial de alíquota, né? Em alguns estados cobrando diferencial de alíquota para a substituição tributária pela base por dentro, inserindo o imposto, outros cobrando como base simples. Não houve uma certa unificação em relação a isso. Muitas mercadorias que estão constantes lá na 142, tem estados que simplesmente ignoraram e colocaram outras mercadorias, praticamente todas. Teve estados que seguiram aquela, mas a modalidade de cálculo não foi a mesma prevista no convênio, né? Outra mudança específica que a gente teve agora em 2019 foi o convênio 139. O convênio 139, ele alterou, 134 e 139, ele alterou o anterior convênio das remessas de mercadoria para a Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. Antes as empresas mandavam e elas tinham que fazer o PIM, um protocolo de internalização de mercadorias, né?
lá na Zona Franca de Manaus. E esse protocolo era feito à parte. E aí a SUFRAMA, a região lá do destino, ela emitiu uma declaração de internação que fazia com que a empresa garantisse o direito da isenção nas remessas para lá, né? Então, as empresas têm direito a essa isenção, né? Convênio 68 de 1988, né? 65 de 88, convênio 65 de 88, dá às empresas na remessa para a SUFRAMA o direito de uma isenção nacional. Mas isso era feito à parte, separado. Eles conseguiram juntar esse processo agora, né? Então, já está valendo, né? Porém tem um prazo aí de 6 meses, né? Desde agosto, começou a contar, se não me engano, em agosto. Então, agora, por exemplo, janeiro para fevereiro, isso já vai estar vigorando. Então, na nota fiscal vai ter um novo evento, que é a declaração de internação. As empresas e os profissionais da área precisam ficar bem atentos, porque agora já pode ser automatizado o cruzamento dessa informação, inclusive em malhas, né? E outras informações também foi o ano em que entrou em vigor, por exemplo, a Declaração Única de Exportação, né? Declaração Única de Exportação, a DUI, substituindo o registro de exportação, e toda aquela documentação separada foi toda unificada em um regime só no Siscomex. Está também muito forte, provavelmente agora em 2020, deve entrar em vigor o DUIMP, o projeto do INPE, que é uma declaração única de importação, substituindo a DI, né? Então, profissionais da área fiscal que trabalham com importação e exportação também devem ficar atentos. E essa questão da reforma aí, essa questão dos benefícios fiscais, a convalidação desses benefícios, né? Então, esse ano é ano de ficar atento realmente a essas propostas. E em qualquer uma delas, o profissional da área fiscal ele vai continuar tendo muito trabalho a fazer. Agora há pouco a gente gravou um treinamento aqui na Cefis sobre o contrato verde-amarelo e uma medida provisória que muita gente tem chamado aí de mini reforma trabalhista. Você pode falar para a gente o que ela já alterou e o que ainda está previsto? O que vem, né? A gente tinha comentado mais cedo que você disse que muita coisa ainda vai ser alterada, eu não lembro o número direito, mas você falou que tem não sei quantas alterações aí. A MP ela está extensa, né? Ela também já está publicada, né? Ela traz, a partir de janeiro agora, entra em vigor o contrato verde e amarelo, né? Então, a modalidade de contrato verde e amarelo tem um foco em específico, que são os jovens, né? Entram como modalidade verde e amarelo, o foco é dar a oportunidade desses jovens adentrarem ao mercado de trabalho. Então, está focalizado entre 18 e 29 anos de idade, né? Tem diversos benefícios para o empregador. Então, essa modalidade do contrato começa a valer agora em janeiro de 2020. O contrato vigora por 2 anos. Contratando nesta modalidade, o empregador não tem a contribuição patronal dos 20% da Previdência, não tem o sistema S, o fundo de garantia é reduzido de 8% para 2%. Então, em termos de uma vantagem para a parte patronal. Em contrapartida, este funcionário que não consegue entrar no mercado, né? Nós temos aí em 2019 diversas reportagens, o mercado XPTO abriu oportunidade, formam-se filas intermináveis dando a volta no quarteirão para qualquer vaga, para qualquer momento, né? Então, o contrato verde e amarelo tem uma especificidade que é relacionada a esse jovem, porém, ele também tem alguns limites. Por exemplo, eu entro com essa contratação assegurando o salário mínimo e meio, né? Esse salário mínimo e meio, junto com o salário, eu pago férias e 13º mensalmente, assim, muito semelhante com o que nós temos com o contrato intermitente, mas ele tendo um prazo de início e fim. Ele irá vigorar por 2 anos dentro deste contrato, podendo esse trabalhador continuar na empresa e, nesse caso, passaria um contrato indeterminado. Tá? Mudaria esse tipo de contrato. A MP não é só o contrato verde e amarelo, ele sim é um dos itens grandiosos, mas ela altera itens do INSS, ela altera a CLT, temos muitos pontos de discussão, como, por exemplo, o trabalho ao domingo, né, que já foi, na casa já teve diversas discussões, quando a gente falou de reforma trabalhista, é um ponto bastante polêmico, independente do que a gente tenha a analisar, mas é um ponto muito polêmico. Esta MP tem 930 emendas, significa que
ela não tem não é unânime o que está ali colocado. Nós temos, por um lado, uma oportunidade para um jovem, por outro lado, o que nós temos de garantias de direitos trabalhistas? Nós temos algumas alterações que a própria medida trouxe, nós gravamos aqui no Cefis, são 6 pontos que nós precisamos observar, são 6 capítulos desta MP muito grande, mas só ao observar essa quantidade de emendas que constam para serem analisadas, já indica uma polêmica neste assunto. Né? Quando nós falamos de 930 emendas a serem analisadas dentro de uma medida provisória, é muita coisa. Né? Então, é algo bastante relevante nesse sentido. Eu acho que está verde, né? Assim, é um negócio que ainda não está completamente concebido e fixo, né? Quando a gente fala de medida provisória, né, e aí para os contadores, para a parte patronal, ela entra em vigor, é possível sim a aquisição agora, a admissão no contrato verde e amarelo. Temos regras de cálculos que precisam, como eu comentei aqui, ser observadas, porque nós temos diferenças quando nós tratamos do verde e amarelo, mas nós temos aqui uma condição de medida provisória. Então, quando a gente entra para a parte da iniciativa privada, ela vai prevalecer e, se ela não convertida em lei, ela perde a sua eficácia. Né? Então, o trabalhador contratado, o que acontece com ele no momento em que perca a sua eficácia? Ela valeu, então ela permanece. No período em que ela iria vigorar, e esse contrato, válido por 2 anos, irá permanecer. Entretanto, é necessário aí uma atenção, de uma forma geral, com tudo que vem ali dentro. Então, nós temos alterações que regem CLT, alterações que regem a parte previdenciária também ali dentro, né? Temos a instituição de quem é o auditor que está responsável por quais fiscalizações, e uma coisa muito, muito detalhada que consta na MP é com relação às multas também. Então, ali nós temos uma determinação de quanto será aplicado quando for uma multa média, alta ou gravíssima. E ali nós já temos o que deve ser aplicado, o que são monetariamente. A MP já está vigente. Tá? Então, nós já tivemos a sua publicação, ela já tem, dentro da própria medida provisória, tem itens que já foram abarcados por legislações publicadas. Então, por exemplo, se eu não me engano, na época do plano Collor, foi instituído, quando eu faço uma rescisão, existe uma multa de 40% a ser aplicado do FGTS e 10% que ia para o governo. Esse 10% foi retirado através da MP 905. Tá? Então, esse custo que era de 50% numa demissão sem justa causa, volta a ser 40%. E isso já teve uma lei posterior que já efetivou. Então, independente da MP andar ou não, né, ela realmente se transformada e convertida em lei ou não, nós já temos vigência, ela já começou e já temos item valendo. Dentre os itens da MP, nós podemos falar também da carteira de trabalho. Né? Já é uma realidade bastante divulgada, mas a carteira profissional, ela deixa de ser papel e passa a ser digital. Novamente, é algo já liberado, né? Então, se você baixar hoje no seu celular, independente de ser Android ou iOS, nós já temos o aplicativo da carteira profissional digital e ele já está ativo. Então, nós já temos hoje alguns benefícios aos empregadores que estão no e-social, né? Porque essa atualização para o aplicativo vem através do projeto do e-social. O empregador vai fazer o envio das suas informações e elas irão refletir na base do CNIS e automaticamente atualiza-se o aplicativo que fica na mão do seu trabalhador. E-social vai acabar ou não? Não, pelo amor de Deus. A gente trabalhou tanto para deixar em pé, para fazer funcionar. Esse tema do e-social vai acabar, ele surgiu quando nós falávamos da MP 881, que ela foi convertida já na Lei da Liberdade Econômica. Existia um artigo dentro da MP que falava da extinção do e-social e do bloco K. Com a publicação da lei, realmente, quando convertida, não temos o termo extinção e sim simplificação. O e-social não irá deixar de existir, até porque, se deixasse de existir, nós teríamos que começar a trabalhar em outra plataforma qualquer. Não iríamos jogar por terra tudo o que aconteceu. Então, em termos previdenciários, as empresas do primeiro e segundo grupo já utilizam a DCTF Web e ali nós já temos a compensação cruzada,
onde a empresa já consegue se creditar de itens de créditos que não sejam previdenciários para abater as suas dívidas previdenciárias, né? Então, a compensação cruzada ela já é uma realidade, ela já funciona. E se a gente extingue o E-Social, eu corto como que essa informação chega no governo. Então, ele não iria morrer por si só. E sim, teríamos que começar a trabalhar em alguma outra coisa. Substituto. Mas não. Tranquilo, a Lei da Liberdade Econômica não veio com a extinção do E-Social. O que é certo, em 2020, sim, teremos uma simplificação do E-Social, ela já começou em 2019. Né? A nota técnica 15 do E-Social já trouxe uma primeira fase do que se chama a simplificação, e agora, em 2020, nós teremos um novo layout com um novo E-Social. Esse novo E-Social vai entrar em vigor, a gente já tem novo cronograma, ganhamos um presente aí de Natal, né? Tivemos uma publicação realizada no dia 24 de dezembro, então já temos tudo direitinho, recentíssima. O profissional que trabalha tanto na área contábil, fiscal, trabalhista, ele tem sido alvejado de todos os flancos, assim. Tem o flanco tecnológico, a gente tinha comentado aqui um pouco mais cedo, né? Existe a revolução tecnológica em todas as áreas profissionais, claro, mas a área contábil, fiscal e trabalhista, ela tem sido um foco muito grande, assim, em especial, e muita gente tem ficado muito preocupada, né? Os profissionais dessa área têm acompanhado bastante, eles estão bem ansiosos, aflitos, e minha carreira, o que vai acontecer com minha carreira, vou perder meu trabalho. Pouco tempo atrás foi publicado que a profissão de contador ia ser extinta, muita gente ficou assim, e agora, o que eu vou fazer? E fiquei desempregado, né? Fiquei desempregado, tudo que eu aprendi é social e etc, eu vou fazer o quê? E no outro flanco, sem ser o tecnológico, o outro recentemente agora, as mudanças da legislação têm tomado uma velocidade que eu acho que já era alta, mas reforma trabalhista, reforma tributária, o que esse profissional que está ansioso, esse cara que está assim, ansioso em todas as vertentes, né? Como que você acha que ele pode se blindar e, de repente, projetar a carreira dele para o sucesso? Assim, não, em frente a esse mar turbulento, como que eu posso navegar nesse mar turbulento aqui? Bom, posso falar aqui sobre o pessoal da área contábil fiscal, né? O profissional da área fiscal é um que, quando a gente dá cursos, vai dar treinamentos e tal, o pessoal sempre fala, esse história do contador vai acabar e tal. Eu falei, rapaz, vamos lá. Quem fala de acabar o contador, muitas vezes, eu já vi algumas palestras, assisti em alguns lugares, o pessoal comentando isso, e aí o camarada começa assim, vai mudar, vai haver uma revolução no mundo, algumas profissões não vão mais existir, tal, pá. Aí ele fala, agora tem o meu sistema, e com esse sistema aqui, quem tiver com ele, tá salvo. Tá garantido. Falei, opa, isso aí tá me cheirando meio marketing de alguma coisa. Porque, na verdade, é o seguinte, realmente, a revolução, o impacto tecnológico na área contábil, ela existiu em toda a área contábil. E a área fiscal não é diferente. Né? Até porque o fisco, nós que somos lá do fisco, também estamos desenvolvendo ferramentas. Claro. O fisco hoje está partindo para a inteligência artificial, big data, cruzamentos realmente de grande volume de dados. Isso desde a revolução do SPED, né? Desde a revolução do SPED, desde lá da SCD, da SCF, da FD. Talvez o Sintegra, aqueles disquetes, né? Começou ali, né? O embrionário é ali. Então, na verdade, quando vem com essa conversa, a gente lembra sempre o seguinte, de escrituração fiscal. O pessoal confunde, escrituração contábil e fiscal, confunde o papel do contador com o papel da escrituração, do camarada que baixa a nota, que lança a nota, e isso no mundo tecnológico hoje não faz mais sentido realmente. Mas a gente que está lidando com a área fiscal o tempo inteiro, e principalmente a gente que trabalha com a parte investigativa fiscal, de auditoria, a gente percebe quão importante é que você tenha um assessor, que você tenha realmente um analista fiscal, você tenha alguém que saiba identificar, por exemplo, qual o melhor regime tributário para a sua empresa, saiba interpretar os dados da sua empresa e dizer, olha, com base nesses dados fiscais aqui, com benefício que você tem, ou se não é benefício, com base agora nessa nova alíquota de uma nova reforma tributária que vier aí, como é que você vai trabalhar com o seu estoque, lidar com sazonalidades, né? Como analisar os seus dados, por exemplo, para fazer um maior aproveitamento de crédito, como diminuir os débitos de forma lícita, né? Como evitar penalidades fiscais e, ao mesmo tempo, em débitos tributários. E a máquina não vai conseguir fazer isso, mas o contador, ele sim,
o especialista, o analista fiscal, ele vai usar a tecnologia. A tecnologia vai otimizar o trabalho para ele? Com certeza. Mas é o homem atrás da máquina que a parametriza, que a ensina, né? Ensina as técnicas de inteligência fiscal. Inteligência artificial, mas a inteligência fiscal por trás daquela inteligência artificial. Esse profissional, esse cara que entende de dado, da ciência do dado fiscal, ele hoje é o profissional do mercado. O mercado para ele está em franca ascensão. Ele está escasso. Ele está escasso. Agora, você não vai conseguir se adaptar nesse mercado se você continuar com técnicas antigas. Então, cada vez mais, se já era importante treinar, se o tripé do sucesso era treinamento, 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 coloque mais umas 30 vezes isso mais aí. Você tem que treinar, você vai ter que se aperfeiçoar. Você vai ter que saber lidar com malhas fiscais. Malhas fiscais é o futuro agora. E as malhas vão cada vez mais, do ponto de vista do fisco, vir ser malhas monitoradas. Então, provavelmente, há uma conversa aí de se mudar o SPED para uma declaração assistida, por exemplo, onde o contador, quando receber, ele vai ter um tempo apenas para analisar. O papel dele é analisar o dado fiscal, fazer os ajustes e retornar. Esse profissional vai aumentar o valor. O nível técnico dele tem que ser maior. Então, você que é da área contábil, você que é da área fiscal, as perspectivas de mercado nunca foram tão boas como agora. Nunca se precisou tanto de contador especializado na área fiscal. Agora é lógico, você precisa se adequar à realidade. E assim, nós trabalhamos na área trabalhista previdenciária, como a gente comentou, temos muitas mudanças, é fato. Temos um ano de 2020 promissor, iniciando já com as grandes alterações, a emenda constitucional 103 já veio com a sua aplicação. Nós já temos realidades de modificações, então, a partir agora de janeiro, as empresas já deixam de entregar o CAGED, né? Então, eu até estava comentando nos nossos grupos, nós tivemos, inclusive, foi celebrado a morte do CAGED depois de muitos anos, depois de 54 anos. Então, esse profissional realmente que está lá assessorando, né, o empresário, ele precisa estar atento, ele precisa estar sempre se atualizando, ele será sempre necessário. De forma alguma, nós teremos a tecnologia substituindo a inteligência. Nós temos aqui a opção da pessoa e é ele que tem que orientar os seus clientes. Esse contador tem que estar atento a tudo isso. Nós já podemos falar hoje de substituição do livro de registro, né? Então, quando a gente tinha toda a parte em papel, nós já temos agora toda a digitalização. E essa guarda de documentos digitais, ela já foi outorgada, nós já temos tudo isso oficializado, não é mesmo? Então, hoje eu já não tenho mais, o E-Social já nos possibilitou substituição de CAGED para todas as empresas, primeiro, segundo e terceiro grupo, substituição da RAIS, que era uma das entregas anuais que também eram bastante faladas no início do ano. As empresas do primeiro e segundo grupo não terão RAIS esse ano. Por quê? Porque elas já fizeram toda a sua entrega no E-Social. Agora, o que é importante? Ela entregou no E-Social, ela tem certeza que o que ela entregou está ok? Ou ela entregou só para cumprir? E isso, voltamos à questão de qual é a análise que tem que ser feita, não é mesmo? Ela já fez a sua entrega da RAIS. Se ficou faltando alguma coisa, compete agora a esse profissional validar e verificar. Porque eu não preciso fazer uma nova entrega de RAIS, e sim corrigir o que eu deixei de fazer de forma correta ou retificar. Então, nós já temos substituição da RAIS, nós já temos substituição da CTPS, não preciso mais fazer na física, ela já é eletrônica. Então, são itens que estão mudando também na parte trabalhista previdenciária. Um dos maiores, que eu sempre escutei, as maiores reclamações, eu sei quanto eu tenho do fundo de garantia porque eu tenho meu extrato, eu recebo mensalmente um SMS. Agora eu tenho, através do portal do meu INSS, também como consultar o meu extrato do CNIS. Eu tenho como saber se o valor descontado no meu Eulerite, de fato, foi considerado e consta na minha base do CNIS. Então, tudo isso já está disponível e, mais uma vez, é necessário apenas manter-se atualizado. Como sempre a gente vai falar, a tecnologia vai evoluir, nós estamos no momento realmente em que nós estamos passando na área trabalhista de muito que era papel, estamos digitalizando, estamos informatizando, o E-Social possibilitou uma virada muito grande, temos pela frente aí uma nota que há de ser publicada com algumas datas, existiu a nota número 1, que foi publicada pela Receita e pelo Trabalho, que já tinha 15 obrigações listadas, que há de ser substituída e em breve teremos novas datas. Algumas já entraram em vigor, outras irão entrar.
Então, o que é importante desse profissional, deste contador? Mantenha-se atualizado sempre. Invista em treinamento, invista em sua carreira, se capacite para que ele consiga, sim, orientar o seu cliente da melhor forma, com a sua melhor opção. Muito bom, muito bom. Com essa mensagem de otimismo, né, e de uma clareza mental, a gente encerra aqui. Esse é o primeiro podcast, a primeira transmissão da Cefis do ano. A Cefis é uma plataforma de atualização fiscal, contábil, trabalhista e de gestão. E espero que, se você tem intenção de se capacitar, atualizar, se manter atualizado, você pode acessar cefis.com.br e ter uma overdose mesmo de informações com o Arlindo, a Elisângela e um time de feras mesmo, de pessoas com muito conhecimento mesmo, estão lá para poder te ajudar nessa jornada. Então, feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês.